A discussão colocada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal nesta terça-feira ainda vai durar algum tempo. Os deputados aprovaram uma medida admitindo que é possível apresentar uma emenda à Constituição Federal para mudar a maioridade penal, de 18 para 16 anos de idade. Diversos setores se mobilizam para que o Supremo Tribunal Federal declare esta medida inconstitucional e faça isso para interromper o trâmite da medida. Como muitos aspectos desta mudança dizem respeito à criminalidade, nós convidamos hoje o consultor em segurança, Coronel Jorge Costa Filho, para falar sobre a questão do adolescente infrator aqui no Mercosul News. Tudo bem, Coronel? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco, então, a gente sabe que essa regra, essa medida que está tentando ser alterada no Congresso Nacional ainda vai render muita discussão, né, sobre ser ou não constitucional essa mudança. Mas na vivência da criminalidade, o senhor tem dados interessantes para a gente avaliar esta situação específica dos adolescentes infratores? Bom, primeiro nós devemos deixar claro que cadeia nunca recuperou e nunca vai recuperar ninguém. Mas o que nós temos que ter a consciência é que hoje a nossa legislação ela está valorizando e fazendo com que o adolescente tenha vontade para ir para o mundo do crime. Ele não é responsabilizado. Então nós temos que ter uma diferença entre como tratar um adolescente que comete um pequeno delito de um adolescente que comete vários crimes, comete homicídios, comete estupros, e hoje todos são tratados da mesma forma, com a mesma legislação, e a pena máxima é ter até 3 anos. Então, se ele matar 3 pessoas, ele vai ficar até 3 anos. Hoje nós temos adolescentes que chegam à maioridade, aos 18 anos, com 50, 60, 70 passagens, e ao completar 18 anos, a sua ficha é praticamente zerada, ou seja, ele é como se nunca tivesse cometido nenhum crime. E essa legislação atual está incentivando os menores a se tornarem marginais com a certeza da impunidade. Coronel, de uma forma geral, a maioria dos adolescentes comete pequenos delitos ou crimes mais graves? É uma escala de evolução. O adolescente ele começa com pequenos delitos, aí ele percebe que a polícia vem, não o prende, mas o apreende, o encaminha para a delegacia de menor. Lá ele é feito um termo circunstanciado e ele é liberado para posteriormente ser feito todo um trabalho com o conselho tutelar, com o juizado de menores. Só que a nossa infraestrutura hoje ela é muito carente, ela não atende a isso. Então, na prática, o adolescente ele vai para a delegacia sabendo que em menos de 1 hora ele estará na rua e liberado para outro crime. E com isso ele vai percebendo que, por que eu vou cometer um crime pequeno se eu posso de repente fazer um furto, um roubo, ou até se eu matar alguém ou agredir alguém, o máximo que eu posso ficar é 3 anos, mas eu sei que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu estarei solto. E você percebe isso quando você vê as quadrilhas de marginais, de maiores, sempre tem um menor. Por quê? Se atirarem em alguém, quem que atirou? O menor. Se alguém for pego, quem que era o responsável? Era o menor. Porque daí ele serve como escapatória pela legislação para que tenha uma pena mais branda e ele recebe por isso. Ele é usado também nessas quadrilhas, né, para essa operação, sendo ele ou não o autor de um disparo ou de qualquer situação mais grave? Os marginais sempre têm um menor na sua manga, ou seja, está sempre ali para que, em caso de serem presos, quem que está com a arma? Eu não sou, é o menor. Então, o menor ele vai responder como menor. Porque se você prende uma pessoa de maior hoje, o crime é inafiançável. Mas como ele é menor, ele vai ter um tratamento diferenciado. E repito, não é colocando as pessoas na cadeia que você vai consertar isto. Mas nós temos que ter a seriedade e a responsabilidade de poder separar pequenos crimes de crimes hediondos. Nós não podemos tratar, como eu falei, um adolescente que já é um marginal, que está cometendo homicídios a sangue frio, da mesma forma que você está a mesma pena para uma criança que cometeu um pequeno delito, uma briga no colégio. E a gente tem casos, claro, que são exemplos que a gente usa só para ilustrar, mas tem adolescentes que chegam antes dos 18 anos com uma ficha criminal bastante extensa, dezenas de crimes, Coronel, isso é fato? É fato. Nós temos adolescentes que chegam 30 passagens pela delegacia, é normal, para um adolescente que está no mundo do crime. Mas nós chegamos a adolescentes com 50, 60, 70,
E isso que ele foi pego, que ele foi apreendido. E os que eles não, o crime que ele cometeu e que ninguém prendeu, que ninguém conseguiu identificar. Hoje o cidadão ele tem receio muitas vezes de ir na delegacia, porque o que acontece? Ele chega, antes de ele terminar de preencher a sua reclamação, a pessoa que cometeu o crime já está sendo liberado. A justiça hoje ela está sendo preparada e conduzida para premiar o marginal, não premiar o cidadão. O cidadão chega hoje na delegacia, ele se sente acuado, ele tem medo de fazer a sua reclamação, porque ele sabe que o marginal vai estar liberado, vai estar solto e estará daqui a pouco na porta da casa dele ou ameaçando porque ele teve a audácia de fazer uma reclamação, uma queixa. Coronel, o senhor defende o quê? Uma diferenciação, então, no tratamento dos crimes cometidos por adolescentes? Eu acho que, como eu falei, você deve ter uma legislação que trate diferente os crimes diferentes. Então, você não pode, de repente, achar que só porque o adolescente tem 16 anos e matou 3 pessoas, ele deve ser tratado como um simples adolescente. Ele não é mais um adolescente, ele já é um marginal adolescente. E como marginal, ele tem que responder pela lei. E eu sempre digo que hoje o uso da tornozeleira eletrônica ou bracelete eletrônico, até como nos Estados Unidos é utilizado para os adolescentes, deveria ser feito principalmente para menores. Porque quando ele cometesse o primeiro delito, se ele fosse monitorado pelo Estado, você vai ter casa para a escola, ter escola para casa, e se sair desse trajeto, aí sim você irá para uma instituição correcional. Se nós tivéssemos essa postura, com certeza, o menor, sabendo que ele está sendo cobrado pela sociedade e pela lei, ele certamente não reincidiria. Mas hoje não, hoje ele tem a certeza da impunidade e a certeza que é bom cometer um crime porque ninguém o prende. Coronel, obrigada pela participação aqui com a gente, pela reflexão sobre esse tema tão polêmico que ainda vai render muitas discussões, né? E também informo os nossos telespectadores que o Coronel Jorge Costa Filho passa a ser um participante mais frequente aqui do Mercosul News, comentando os assuntos de segurança pública, não é mesmo, Coronel? Será um prazer estar aqui, sempre passando como orientação, tirando alguma dúvida que a população possa até encaminhar para a rede. E com certeza vamos procurar fazer o melhor para que realmente possamos transmitir e esclarecer as dúvidas. Obrigada, Coronel. Até uma próxima, então. Até.